Bom dia, pessoal. Hoje é 24 de fevereiro de 2026. Espero que você esteja bem e que bem esteja a sua família. Então hoje nós vamos trocar o óculos, já vamos sem óculos, que daí eu consigo ler a letrinha pequena. A palavra que vamos compartilhar hoje está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. No 5. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Bom, essa aqui é uma Bíblia de estudo pentecostal. Eu já falei para vocês que é bom ter várias Bíblias. Ó. Depois da palavra tem aqui embaixo umas remissões, explicações. E esse troço é muito bom para a gente estar entendendo. Bom, eu ia dizer para vocês o seguinte. Então, o Paulo fazia as viagens missionárias dele e fundou uma igreja lá em Corinto, né? Na Grécia. E aí a igreja começou a crescer e tal, começou a ter problemas. Paulo escreveu uma carta para eles, depois foi visitar e depois foi visitá-los novo. É uma cidade portuária, assim, tinha muita imoralidade lá e tal. E mais ou menos o que vocês veem hoje. Então o que era naquela época é hoje, sim, o Banzé. E Paulo escreveu para eles, ele estava na Macedônia nessa época, escreveu a segunda carta aos Coríntios. Agora essa parte aqui é muito legal. Pensem, ele fala assim que Deus nos consola nas nossas tribulações. E assim como a gente é consolado por Deus, a gente tem que consolar as pessoas na tribulação delas. Replicar isso. De graça. Sem cobrar por isso. Tá? Porque você recebe de graça, você tem que dar de graça. Então hoje eu estava vindo de moto para o escritório e estava pensando assim nas 3 leis do motociclista, né? 1. Não caia. 2. Não bata em ninguém. 3. Cuide para ninguém bater em você. Simplifica bastante, né? E eu oro antes de sair de casa, me cuido e tal. E quem me vê no elevador do prédio lá na câmerazinha acha que eu sou louco. Quem me vê no carro falando sozinho acha que eu sou louco. E quem me vê na moto falando sozinho no capacete acha que eu sou louco, porque normalmente estou orando ou estou cantando louvor. Bom, louco é quem acha que eu sou louco. Estava descendo ali a rua do antigo Meridional, ali do banco, aquela casa bonita, e tinha um indivíduo lá em cima de um prédio daqueles falando num celular. Ok, o cara estava no celular, que é um aparelhinho que capta uma onda de rádio que está no ar, né? E falando lá sozinho. Então quer dizer que esse sujeito que não está enxergando o outro ali, que não está junto com o outro, que está com um aparelhinho na mão, falando sozinho em cima do prédio, esse é normal, né? E eu que estou orando, conversando com Deus, eu sou louco. Tá bom? Então, vejam como a vida ela é engraçada, né? A gente vai olhando as coisas em volta, por isso que a palavra de Deus fala assim que Deus nos notifica, né? Pelas coisas criadas. Porque pelas coisas criadas você vê a presença de Deus em tudo, assim, e você começa a agir por fé, né? Então, quer dizer, você falar sozinho ali, orando com o teu Deus, é loucura. Mas você ficar falando sozinho num lugar ali, num aparelhinho, isso é normal. Tá bom, né? É só uma questão de sintonia, porque se você estiver falando sozinho comigo aí onde você tá, ninguém vai te ouvir, nem eu. Agora, se você ligar pro meu celular, daí o meu celular vai captar a onda do ar, o teu celular vai captar a onda do ar e tal, a gente vai se comunicar. E assim, a gente se comunica com Deus orando. Você se comunica com o Pai, o Pai te ouve, te responde e tal. E é assim, gente, simples assim. Então, veja o que Paulo fala. Na sequência ali, quando ele fala das aflições em Cristo, você vê uma realidade
que o pessoal das igrejas evangélicas não gosta que você veja. É o seguinte: o sofrimento, a aflição e a tribulação são coisas que estão presentes na vida do cristão, do não cristão, do budista, do hinduísta, do muçulmano, do católico, do protestante, de todo mundo, né? E lembrem que eu falei para vocês, o que foi prometido para Paulo? BMW, Mercedes, avião, apartamento, dinheiro, plástica na Maria Elise, perfume no importado, Rolex, não, nada disso. Para Paulo foi prometido assim, é importante que Paulo veja o quanto que ele tem que padecer pelo meu nome. E as aflições de Cristo que ele fala aqui. Bom, então a aflição, ela é presente na minha vida e na sua vida, tá? A tribulação, ela é presente na sua vida e na minha vida. Assim como você perdeu alguém importante, eu perdi alguém importante. Assim como você vai morrer, eu vou morrer, né? Assim como você passa aperto, eu passo aperto. Todos nós passamos a situações normais do ser humano. O que nos difere daí é a forma de reação e aonde que a gente busca a solução para esses problemas, né? Mas a tribulação vem. Lembram do homem que ouve a palavra e cumpre, e do que ouve a palavra e não cumpre? Um tem a casa firmada na rocha, outro tem a casa firmada na areia. A água vem, bate e derruba a casa que estava na areia, e a casa da rocha fica firme, né? Então, mas é uma coisa em comum entre os dois que eu sempre falo: a água vem e bate. Então todos nós passamos por tempestades. O que Paulo está querendo dizer ali é que nós passamos por tribulações. Isso é humano. Um dia que chegar e dizer, vamos lá para minha igreja que não tem mais tribulação. Viu? Despreze, vai embora. Suma da pessoa que ela só quer tomar teu dinheiro, porque não existe isso. Para Paulo não foi prometido isso, como é que para nós vai ser prometido isso? Né? Jesus veio para a terra e fez coisas que definitivamente não estava com vontade de fazer, né? Lembra ele suando sangue no Getsemane, né? Pensando naquela situação da cruz lá, e foi por obediência. Então, esses caras que estão muito acima de nós passaram por essas situações, por que nós não vamos passar? Bom, daí Marco, então qual é a vantagem? A vantagem é a seguinte, meu amigo. A vantagem é assim: existe um Deus, tá? E ele criou a mim, criou a você, criou toda essa terra aí, onde nós estamos aqui, que eu falo sempre de ponta cabeça, na América do Sul, achando que está no reto, a água não escorre para o espaço, então Deus fez isso. Aí eu sento lá no rancho lá e vejo uma borboleta branca, coisa mais linda do mundo. Não fui eu que fiz, tá? Ela sai voando assim, desfila na minha frente, tá? De repente os pretos enxergam, saem correndo atrás dela, fazem aquele alvoroço, tal. Daí chega as maritaquinhas lá voando e parece uma reunião familiar assim, né? Coisa mais linda do mundo. Deus fez tudo isso, tá? Para nós a cada dia. Então, essa é a forma de encarar a coisa, tendo Deus no centro da sua vida. Se você não tiver Deus no centro da sua vida, aí você vai fazendo as coisas conforme tem e você vai tocando a vida, né? Então são formas de encarar as coisas, são formas de você buscar a tua consolação. Nesse caso aqui, Paulo nos ensina assim: busque a consolação em Deus. Depois que você receber a tua consolação de Deus, console os outros com a mesma consolação. Eu acho justo. Eu prefiro receber as coisas de Deus. Deus tem muito mais para me dar do que qualquer pessoa, do que qualquer sistema, ou do que qualquer capacidade individual ou habilidade que eu tenho, que são muito poucas, né? Então o que eu tenho, o que eu sou, vem de Deus. E eu tenho vivido assim, de uma forma muito mais leve, não me cobrando para fazer todas as coisas, né? O que eu me cobro é para ter uma vida mais próxima possível da vida que Jesus teve, melhorando a cada dia. Por quê? Porque é difícil. Todos que ouvem aqui, que me conheceram, sabem que eu sou muito diferente hoje. Assim como o Paulo também, né? Lembra de Ananias? Ah, meu Deus, mas aquele é Paulo? Pois é, ninguém acreditava que o Paulo agora era uma criatura diferente, mas ele era, né? E nós também passamos a ser criaturas diferentes, né? A gente passa a viver para Deus e com Deus. Isso é muito louco, mas é perfeitamente plausível, na minha opinião. Muito mais do que um sujeito pendurado num prédio falando num aparelhinho lá, sem enxergar o outro e conversando ali, né? Então eu posso orar e posso consolar os outros com a consolação que eu recebo de Deus, né?
Acho isso muito mais real e muito mais plausível do que a conversa no celular. É só uma questão de ótica. Mas então, para concluir nosso estudinho de hoje, de 2 Coríntios, a tribulação, ela faz parte da sua vida, ela faz parte da minha vida, e ela faz parte da vida do mentiroso que diz que não tem tribulação. Todos têm tribulação. Só que o que acontece? Quando você admite isso, você expõe uma vulnerabilidade. E você busca em Deus o consolo daquela tribulação. Para quê? Na esperança de que Deus resolva a sua tribulação. E quando Ele te dá paz e resolve a tua tribulação, você tem que ser generoso. Você tem que, a partir dali, pegar e sair contando aquilo para as outras pessoas, atendendo as outras pessoas que estão na mesma tribulação, compreendendo essas pessoas, amando essas pessoas. Para quê? Para que elas também saibam o caminho, saibam onde que você achou consolo para a tua tribulação e que também possam ser consolados. É uma questão de generosidade, é uma questão de dar. Uma vez nós fomos atender um casal lá em Curitiba, cara jogador de futebol e tal, uma casa legal, e estavam com um problema no casamento, nos pediram, a gente foi lá. A gente ficou com eles lá e tal, puto, casalzinho joia, né? E a gente fazia isso sempre, eu e a Antonieta, né? E era legal, mas a gente fazia isso por quê? Porque isso nos aproximava como casal. Cada vez que a gente ministrava na vida de um casal, a gente dava mais importância um para o outro. Então era uma coisa que a gente ajudava os outros, né? A gente atendia os outros, mas era legal para nossa casa. Então a gente semeava uma coisa e cada vez que a gente estava semeando aquilo, a gente praticava mais na nossa vida. Por quê? Porque você não pode falar de uma coisa que você não pratica, né? Então a gente tem que cuidar mais. E daí tal, terminou, o pessoal ficou agradecido e tal. Daí a moça chegou assim, quanto? Eu falei assim, como assim, quanto? Quanto que é? Eu falei, viu, pare com isso. Eu paguei a gasolina, eu fui a Curitiba com ela, com o nosso carro. A gente foi lá atender, a gente levou material, a gente deu apostila, tudo, e fez aquilo. Mas por quê? Porque é nossa obrigação. Então se a gente tem um casamento que é legal, né? Se eu amo minha mulher, ela me ama e a gente se dá bem, a gente tem essa obrigação de distribuir isso para os outros. E as nossas dificuldades pelas quais a gente passou e passa, a gente chega, olha, todo mundo passa. É difícil, mas todo mundo passa. E assim a gente faz, de graça. Eu estou pegando muito pouco serviço aqui no escritório atualmente, muito pouco. Um ou outro cliente que eu atendo ainda, né? São assim aqueles que eu tenho compromisso de atender e tal, e os que eu quero, né? Daí até meu serviço rende mais, porque eu acabo fazendo com muito mais capricho, mas tudo bem, né? É uma questão minha. Agora, se uma pessoa precisa de um aconselhamento, nossa, isso eu tanto atendo aqui como lá em casa, como vou na casa da pessoa. Por quê? Porque isso é importante para mim. A gente precisa consolar as pessoas com a consolação que Deus nos deu. Marcos, não tem dificuldade? Todos os dias. Falei para vocês que eu tô com 2 aftas aqui no céu da boca que estão me comendo vivo por dia por causa dos troços pimentados que eu... Vai sarar? Vai logo. Mas cada vez que eu como uma coisinha quente ou salgada ali, aquilo me dói até a alma. Dói a cabeça, tudo. Mas o que vai fazer? Tem um negocinho desse tamanho que está importunando e várias coisas boas. Vamos tocando a vida. Mas o que eu ia dizer para vocês é o seguinte, todos os dias a gente tem essas tribulações, tá? E a gente tem que buscar em Deus a consolação para essas tribulações. A partir do momento que você recebe o consolo, não é sábio você sair para a galera e beber e comemorar. Não. Dê glória a Deus. E a primeira pessoa que passa na sua frente e Deus vai colocar gente na sua vida, você consola com a mesma consolação que você recebeu de Deus. De graça, sem cobrar. Deus te abençoe. Tenha um dia excelente.